Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, né, João, preciso triplicar o tamanho da minha empresa, né, o faturamento da minha empresa. Devo contratar 3 vezes mais pessoas? A chance de eu responder, você não precisa contratar ninguém, é muito grande. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Empreendedor Estoico, um episódio onde a gente traz pessoas inspiradoras para contarem suas histórias de superação, de luta, de dificuldade. Para você que está empreendendo, você que é executivo, está buscando inspiração com pessoas que chegaram lá. Hoje eu trago aqui uma pessoa muito especial, João Oliveri, ele é da G4. Ele também tem uma metodologia, Sales as a System, que ele aplica nas empresas no Brasil inteiro. E, João, uma honra enorme tê-lo comigo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Toda minha, Léo. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer. João, o momento aqui é seu. Acho que a gente tem trazido bastante. Eu tenho feito as conexões estoicas, né, as lentes estoicas. Porque hoje uma das minhas principais preocupações no Brasil, né, não apenas no meio de empreendedorismo executivo, é os grandes índices de problema de saúde mental que nós temos. Hoje nós temos no Brasil mais de 30 milhões de pessoas com depressão. Eu peguei um estudo da Deloitte recente que ele nos mostra que 31% do nosso custo de folha mensalmente é jogado no lixo por conta de questões relativas à saúde mental. E a hora que a gente pega isso levando para a área de vendas, tem um outro estudo de Harvard que mostra que a gente pode aumentar em 37% as vendas de uma empresa sem contratar novos vendedores, sem você colocar um CRM novo, sem você dar treinamento técnico de hard skills. Então eu queria aproveitar bastante sua experiência, queria que você contasse para todo mundo sua jornada, como é que você chegou a ser um dos grandes especialistas em vendas no Brasil e como é que você tem adereçado isso, como é que você tem enxergado toda essa questão relacionada à saúde mental. A palavra é sua, meu querido, seja muito bem-vindo. Boa, obrigada. Olha, é interessante você falar desses números porque eu consigo enxergar isso, né, de verdade, né? Eu vejo, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, né, João, começando um ano novo, né, daqui a algumas semanas, preciso triplicar o tamanho da minha empresa, né, o faturamento da minha empresa. Devo contratar 3 vezes mais pessoas? Quantas pessoas eu contrato? Quantas eu não contrato? O que eu devo fazer? E quase sempre eu falo assim para as pessoas, olha, certamente a resposta é não, você não precisa contratar 3 vezes mais, mas provavelmente a chance de eu responder, você não precisa contratar ninguém, é muito grande, justamente por conta do que você está falando. Muitas vezes as pessoas acham que é simplesmente uma questão de hard skills, é simplesmente você não sabe vender, ou não tem o produto certo, ou fica colocando desculpa em tudo, quando às vezes é uma questão mais emocional mesmo. Eu cansei de ver situações, aliás, acho que o mais comum é ver situações em que alguém não tem um dia bom, uma semana bom, porque algum parente está doente, ou porque brigou com a esposa, ou porque o filho está indo mal na escola. Tem vários argumentos hoje, várias situações hoje que acabam atrapalhando nosso dia a dia, né, e acaba consequentemente atrapalhando nossa produtividade, né, mexendo com a nossa cabeça. Então eu consigo entender muito bem que isso não é tão necessário. E acho que falta, especialmente aos líderes, entender muito isso. Acho que culturalmente a gente, né, eu digo, hoje eu estou na faixa dos 40 anos, mas faixa do pessoal um pouco mais velho, até uns 60, 70, tem muito aquela cultura do faça o trabalho, fique feliz para você ganhar, né, um salário no final do mês, né, vende, se você não entregou, se você não conseguiu chegar no seu resultado, a culpa é sua e não culpa de outros elementos quaisquer. E acho que é errado, hoje existem vários elementos que podem ajudar e também atrapalhar o dia a dia, né? Então, assim, acho que não é uma resposta única, mas eu consigo entender que é um fator muito importante. Acho que a gente está, né, numa fase que cuidar da saúde é fundamental. Eu gosto de dizer o seguinte, né? Quando a gente vai numa festa na casa de alguém, você percebe que a festa ela é tão animada quanto o ânimo do anfitrião. Já reparou? Você chega lá, o anfitrião está animado, está feliz, a festa é boa. Chega lá, o anfitrião está meio para baixo, meio deprê, a festa é ruim. Por que isso acontece? Por uma questão óbvia, né? Porque a pessoa que está te recebendo, a pessoa que está te liderando, vamos chamar assim, que está promovendo aquele evento, se ela não estiver animada, o evento não vai ser bom, o evento não vai ter sucesso. E nós, como os líderes, somos anfitriões da nossa festa, que é a nossa empresa, que é os nossos departamentos. Então, quando a gente não está bem, você imagina que a sua equipe vai estar como? Melhor ou pior? A sua equipe muitas vezes tem menos recursos que você, tem mais dificuldades em várias questões dentro da empresa ou mesmo em casa. Então, nós, como líderes, somos a base, né, de reverberar essa energia dentro da empresa. E o que eu tenho percebido, né? Quando eu mergulhei
na neurociência. A gente vai falar aqui um pouco sobre a mistura que eu tenho trazido dentro das empresas, né? Com o treinamento, trazendo neurociência, trazendo filosofia, trazendo reprogramação mental, que é o que eu chamo a forma como a gente traz a meditação, as viagens mentais. E eu comecei a entender o seguinte: dentro de nós, cada ser humano, nós temos 2 grandes estados de presença. Nós temos o estado de criação e nós temos o estado de defesa. Você já viu eu falando isso no podcast? Não, acho que não. Eu peguei esses 2 grandes estados, como é que ele funciona? Imagina um país ou ele está em guerra ou ele está em paz. Quando ele está em guerra, o general assume, estado de defesa ali. Quando ele está em paz, o presidente assume. Dentro de nós é a mesma coisa. Nós temos a amígdala, que é o general. A amígdala, ela é responsável por nos salvar, vamos chamar assim, no estado de guerra. Então ela produz o seu cortisol, adrenalina, noradrenalina. Já o córtex frontal, ele é responsável pelo momento de paz, para você, um momento de criação, de estabilidade. Então ele produz ali dopamina, oxitocina, serotonina, os hormônios responsáveis por esse momento. Agora, o que acontece? Esse é um primeiro conceito. O segundo conceito é o seguinte: quando a gente começa a entender, João, que tudo que existe na nossa vida é o momento presente, é esse instante que nós estamos aqui, todo o seu passado, cada segundo dele, foi vivido no momento presente, foi vivido num instante como esse. Todo o seu futuro vai se tornar passado no momento presente. Agora, quando a nossa mente, que não entende isso, porque ela quer te manter seguro, ela fala, cara, eu tenho que ver o que pode dar errado na vida do João no futuro. A gente chama isso de ansiedade. Aí ela vai lá e fala, ó, você pode ter um problema de saúde, você pode ter um problema de relacionamento financeiro, dinheiro, carreira, pode ter várias coisas. Aí o que ela faz? Ativa seu general, a amígdala. Pum! Ativa a amígdala. Quando ela ativa a amígdala, seu corpo enche de cortisol, adrenalina, noradrenalina. Você fica ali pronto para fugir ou lutar. Você está pronto para fugir ou lutar. Antes, quando via um predador, era perfeito. Você fugia. Agora, hoje, o que acontece? Quem são os predadores? É um boleto que você está sem recurso para pagar. É a inteligência artificial, será que vai tomar meu emprego? É aquele cartão de crédito, é aquela folha de pagamento, é todas as questões psicológicas. É a conversa difícil com a esposa em casa, com o marido, falou, precisamos conversar. Tudo isso ativa o nosso estado de guerra. Aí o que acontece? Eu chamo a roda da aflição em 5 etapas. A primeira, sua mente no futuro fugindo do presente. A segunda, seu corpo entupido de hormônios, você não tem pra onde fugir. Medos paralisantes. Você tem percebido? As pessoas tendo ataque de pânico, travando, não conseguindo. Porque o corpo está lotado de hormônio. Aí você coloca a pessoa de frente pro computador. Fala, trabalha. Ou pega o vendedor, põe lá, começa a fazer a ligação. Ele não consegue. Não consegue. Ele olha pro computador, o computador olha de volta. Se tiver de home office, liga uma sériezinha na Netflix. Se não tiver, pega o joguinho, o WhatsApp, Instagram, Candy Crush, fica ali. Eu falo que é o kit letargia. É você, a procrastinação, igual a ansiedade é a sua mente no futuro fugindo do presente, a procrastinação é a sua mente no presente fugindo do presente. Aí o que acontece? Sua vida começa a dar errado, você não está pondo energia em saúde, relacionamento, finanças e nada. Você está ali, meio gorgon ali, procrastinando. Aí sua vida começa a cair, o que acontece? Pum! Você vai para o passado. Aí mente foge para o passado, melancolia e depressão. Então olha que louco isso. A nossa mente, ela fica tentando fugir do momento presente. Quando a gente aprende a controlar a nossa mente e trazer ela para o momento presente, você consegue desativar o estado de guerra, o general, a amígdala, e ativar o córtex frontal. Eles trabalham alternados, como se fosse um relé. Você liga um, desliga o outro. Certo. Igual no carro, você acelera ou freia. Aí a grande questão é, se você precisa ter foco, se você precisa ter desempenho na empresa, se você precisa ter criatividade, se você precisa não ter o absenteísmo, a pessoa que é afastada, e nós temos o presenteísmo, a pessoa está lá, mas não está fazendo nada. Como é que você sai desse estado de irritabilidade, estado de guerra, seu corpo sem você conseguir pensar? Porque seu sangue não está nem na cabeça, está nas extremidades. Como é que você vai para o outro? Tem uma chavinha para ligar e desligar? Tem 3 chavinhas. E nós vamos falar dessas chavinhas ao longo desse bate-papo. Eu queria só abrir com isso, porque para você poder conectar aí esses 3 temas, né, esse tema da saúde mental, com relação quando você leva os treinamentos para a equipe de vendas. O quão importante é o vendedor estar com energia, estar com vontade de pegar o telefone, de ligar, né? Como é que isso impacta na conversão? Olha, é bem interessante o que você está trazendo e quando você começa a falar dessa maneira, começa a ver alguns filmes, né, na minha memória, especialmente porque acho que a forma como eu lido hoje em dia, talvez por isso
tem sido um grande diferencial para essa empresa e alunos que passam por mim, é justamente que eu consigo trazer isso de uma forma um pouco mais racional. Algo que a gente sabe que é emocional, que tem, né, toda uma explicação para isso, né? Eu não sou um especialista, então vou me ater a não querer repetir o que você falou, mas assim, eu consigo entender que acho que tem uma coisa de carreira, sabe? Assim, eu comecei minha carreira em consultoria, então consultoria trabalhando muito com conceito de metodologia, né? De métodos, processos, você seguir uma determinada, vamos dizer, linha mestra, vamos dizer assim, e ir repetindo, desenvolvendo, evoluindo a partir daí. Então, quando eu estou, né, dando aulas ou fazendo, enfim, trabalhando na minha metodologia, em que eu estou, até para você saber, eu estou toda semana, uma hora e meia com cada cliente falando sobre vendas. Só que é curioso que a maioria das vezes eu não entro nessa seara da comunicação em si, né? Eu não entro nessa seara da negociação. É uma parte importante, mas quase sempre as empresas que vêm para mim, eles já sabem o que eles fazem, eles já sabem como vender. Eu percebo que o que falta para eles é uma certa, vamos chamar de uma certa racionalidade. Tá? E por que eu falo dessa racionalidade? Que eu falo muito de raciocínio lógico. Quando a gente começa a entender e traduzir as coisas de uma forma menos emocional, aquela coisa né, a gente vai vender, a gente vendeu um negócio, a gente vai lá, comemora, celebra. Eu acho bacana isso, mas para mim, isso daí nada mais é do que eu celebraria não pela conquista da venda, mas celebraria se eu conseguir desenvolver um processo que eu sei que eu posso replicar e ter outras vendas futuras com isso. Bacana. Pensamento um pouco diferente, se for ver, do que a gente vê por aí, né? Sim. Isso. Não, interessante, porque a venda é a consequência de um processo bem feito. Exatamente, né? Exatamente. A gente volta e meia, assim, até nas aulas, enfim, várias oportunidades que eu dei para falar, a gente fala muito sobre um tripé na área de vendas, né? Que posso dizer que tradicionalmente a gente tem pessoas, processos e ferramentas ou tecnologia, vamos dizer assim. Então, como eu falo, pessoas em geral, quando alguém vem me procurar, eles já sabem o que eles fazem, como eles fazem, já tem uma clientela, mesmo que seja um negócio novo, mas a pessoa já tem algumas premissas. Então, acho que onde tem menos potencial de crescimento é nessa parte, porque as pessoas já sabem fazer bem. Parte de processo, a gente sabe que a gente não gosta de seguir processo, né? A gente não gosta de rotina. A gente faz rotina por quê? Por um bem maior. Né? Vou dar exemplo, ir para uma academia. O que você faz por causa só de saúde? Também, mas tem o lado estético, cada um tem uma finalidade para isso. Você tem que encontrar o que é o que vai te motivar para isso. E outra, ferramentas. Aí é uma parte que a gente é muito defasado ainda. A gente tem muita ferramenta existente, assim, muita coisa legal, seja no Brasil, seja fora, mas a gente não sabe às vezes como aplicar da forma mais coerente. Então, nesse tripézinho, se a gente for pensar, qualquer um desses que não está bem servido, né, a estrutura cai. Eu adiciono 2 pontos a eles também, a uma estrutura dessa, que eu sempre falo que é raciocínio lógico e previsibilidade. Quando eu falo de previsibilidade, né, que é um assunto que muitas pessoas associam com o conceito de receita previsível, que é um método que foi desenvolvido por um grande autor, Aaron Ross, mas assim, eu diria que ainda assim não é a previsibilidade que eu quero falar. Para mim, quando eu falo de previsibilidade, assim, eu sempre estar ciente do que irá acontecer, quase literalmente como prever o futuro. Então, basicamente, sei lá, hoje é dia 15 do mês, por exemplo, ter a noção, quando estou prevendo fechar esse mês? Já foi metade do mês, já aconteceu, 50% do mês já aconteceu. Já faturei metade da meta que eu tinha? Se sim, continue assim, vamos tentar melhorar, né, para tentar superar a meta e não só batê-la. Se não, como que a gente consegue desenvolver para isso? E trabalhar em cima disso. Quando você consegue sempre fazer essas perguntinhas, né, de quanto vou faturar, quantos negócios eu vou vender, se você estiver dentro do que a gente chama de pacing, né, do ritmo, daquela cadência necessária, você torna o seu trabalho muito mais fácil. Então, acaba que essa conjunção de fatores vai te ajudar a chegar no teu resultado, não porque, né, você superou obstáculos, mas porque você realmente seguiu o que era para ser seguido. Né? Então, uma conjunção de bons processos, uma conjunção de boas ferramentas, né, trabalhando para a gente ganhar produtividade, é o que para mim acaba sendo, né, fundamental para um desenvolvimento do negócio. Então, por isso que eu até falo para as pessoas assim, né, quando me perguntam sobre qual a principal característica que eu busco em uma pessoa de vendas, para mim assim, fome, garra, vontade são pré-requisitos. Comunicação não necessariamente. Né? Eu até tive a oportunidade de trabalhar numa empresa chamada Zendesk, em que me chamava a atenção que eu ia para os Estados Unidos, né, lá na área de vendas, tinha um andar inteiro só de vendas. Você olhava lá, parecia um negócio quieto, assim, um negócio tranquilo, um negócio silencioso. E você fala, caramba, a gente está falando de uma equipe de vendas? Sim. Comparado com o G4, que é o contrário, que está, né, lá, a oportunidade de ser mentor lá, dar aula lá. Então, volta e meia, quando eu vou visitar o escritório, é impressionante que lá tem uma
uma Energia. energia, assim, uma força que é a característica deles cultural. Eu acho muito legal isso daí também. Não seria muito a minha característica. Sou um cara mais tranquilo, mais racional. Mas assim, não tenha dúvida. Assim, se você está precisando desenvolver, crescer, ter mais energia é fundamental. E aí você foge um pouco do racional também. Quando a gente vai mergulhar, né, nessa parte de venda, de treinamento, porque a parte que eu levo ela é sobre bem o soft skill, né? É bem sobre você tratar a sua mente. A gente tem três grandes chaves para mudar, né? Como eu te estava contando ali no início, a hora que a gente vai tirar essas pessoas do estado de luta e fuga para colocá-las no estado de criação. Porque a pessoa só consegue trabalhar e performar quando ela está no estado de criação. Né? Você imagina o seguinte, quando que você consegue estar inspirado? A hora que você está tomando um banho tranquilo, a hora que você está na praia viajando, ou a hora que você está tenso, nervoso na empresa ali, naquela... Você não consegue, você está com os hormônios errados, você tem que tirar um hormônio e pôr o outro. A equipe de venda é mais sensível ainda, porque a equipe de venda, ela está ali no front, ela precisa ter essa conexão com a pessoa do outro lado da linha. Então a gente traz na lente da coragem, né? Coragem muitas vezes precisa de 10 segundos, e o vendedor ele precisa daqueles 10 segundos para ligar. E se ele tiver com energia ruim, se ele tiver tido um dia péssimo em casa, tiver com problema na família, de saúde, qualquer coisa, ele não vai conseguir performar. Porque você imagina, ele tem o melhor treinamento, tá com Salesforce, foi treinado por você lá na G4, o cara tá fera, mas ele acordou mal no dia. E ele tá com energia ruim, aí ele vai me ligar, falar, oi Léo, tudo bem? Aqui é o José. Temos uma promoção aqui do nosso sistema X, você tem interesse e tal? É uma coisa, né? O outro falar, ô Léo, tudo bem? Como é que você tá? Estamos com aquela outra plataforma, bababá, bababá. A energia genuína. Exato. Então o que a gente tem feito, né, é exatamente ajudá-los a transformar, porque todos nós temos problemas. Claro. A gente não tem como evitar problemas, as situações ocorrem. Então dentro do estoicismo a gente traz isso para o lado da dicotomia do controle, as coisas que você controla e as coisas que você não controla. Então o que você controla? Como você age, como você reage, como você pensa. O que você não controla? Todo o resto. Então você não controla a economia, você não controla o cliente, você não controla o fornecedor, você não controla a sua esposa, seus filhos, sua saúde. Algumas coisas você tem certa influência, mas controle você não tem. Só que você controla como você age. Então o que a gente tem levado no treinamento é exatamente, cara, você está mal, por que você está mal? Vamos voltar para um estado de presença. Vamos tirar esse cortisol do corpo e colocar dopamina. Então a gente faz isso através de uma reprogramação mental. E os índices de conversão em venda têm tido mudanças significativas. Porque simplesmente o cara está mais feliz para ligar. Quando você leva seus treinamentos lá na G4, como que você percebe, como é que vocês trazem esse tema? E mais ainda, eu queria entender como é que você entrou, como é que você chegou nesse momento da sua vida. E tenho certeza que para você hoje ser o especialista em vendas que você já deve ter passado por muitos momentos desafiadores, né? Não, com certeza. Olha que é curioso quando você fala assim, eu estou tentando lembrar de algumas histórias, você vai falando, eu vou trazendo na minha memória histórias assim que consigam representar, né, de uma maneira fácil, análoga àquilo que a gente... aquilo que fica bonitinho, né, nos livros ou nas frases, assim, mas eu gosto sempre de trazer uma coisa prática. É engraçado porque tem muitas vezes assim que, por mais que eu fale muito dessa parte tecnológica, ferramental, processual de vendas, muitas vezes eu passo semanas e semanas, né, dentro desse meu modelo que é, falei, frequente, recorrente, está toda semana junto, horário marcado, às vezes eu passo semana sem sequer abrir o computador, vamos dizer assim, sem abrir um CRM, sem olhar números, porque muitas vezes o que eu vejo, né, em termos de aumentar a performance, não só de vendas, mas de outras iniciativas, né, como liderança como um todo, eu quase sempre trabalho com líderes, né, seja de vendas ou até fundadores de empresas, CEOs, enfim. E é engraçado que a maioria das vezes, curiosamente, o problema não está na venda em si, né, no método, o problema não está no produto, está literalmente na vontade da pessoa em querer fazer, né, em querer se desenvolver, em ter foco, né, evitar a procrastinação. Tudo aquilo que você falou vale para vendas, mas vale para quase todo o resto. Vale para você ser um bom pai, um bom marido, né, para você, no teu dia a dia, praticar um esporte. Eu pude perceber, como eu te falei há pouco também, que hard skills são fundamentais, não tenha dúvida, mas a gente pode sempre melhorar. Mas as soft skills que fazem toda a diferença. Eu tive a oportunidade, até começo de carreira, eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz, na primeira empresa que eu fui trabalhar, no estágio, que era um site de internet na época da bolha lá, né, em 2001. 99, 2000 ali. Você lembra que acho que você pegou essa fase também, né?
Então, assim, em 2001, especialmente, quando eu comecei a trabalhar, ainda estava estagiando. Quantos anos você tem? Eu tô com 44. Eu sou mais velho que você, tenho Mas 47. mas é a mesma época, geração, assim. Então você pegou ainda, acho que você conseguiu aproveitar um pouco melhor isso, porque já estava talvez você ser formado, não sei. Eu entrei na engenharia de computação em 95 na UFSCar. Aí depois Sei. eu fiz até 97 engenharia de computação. Aí eu percebi que, falei, o Bill Gates já dominou tudo, não tinha internet ainda. Aí eu saí da computação e transferi para produção, engenharia de produção. Legal. Aí 99, 2000 que foi voltar à internet. Isso. Eu tive a oportunidade, meu primeiro contato com a internet foi em 94, 95, já programando. Sempre gostei, né, lembro que eu fazia, você deve ter pego essa época também de fazer, programar HTML em bloco de notas, essas coisas. Hoje tem um monte de recursos, tá? Eu fazia tudo na mão. Mas, justamente por esse interesse, o primeiro site foi num site de internet, e o que me fez, imagina, um estágio, obviamente, ninguém pede que você tenha um currículo maravilhoso, mas o que chamou a atenção foi um certo brilho nos olhos, uma vontade a mais de querer estar participando disso. É uma coisa que isso começou a me permear a vida inteira. Como que eu consigo trabalhar questões, vamos dizer assim, técnicas, né, estruturadas, na parte processual, que seriam os hard skills, com a parte mais emocional, e conseguir agregar isso da melhor maneira. Então, até se perguntou sobre início, sobre carreira. Eu comecei carreira em consultoria, né, apesar de eu ter tido essas experiências, mas eu posso dizer que eu comecei mesmo em consultoria, né, Accenture, UI, e isso me deu uma bagagem muito boa, porque eu já estava estudando, também estudei engenharia, né, engenharia civil, no caso na Poli, mas assim, vi que engenharia civil não era para mim, mas, enfim, mas como a gente, provavelmente você também foi induzido por algum pai, irmão, tio, mãe. Meu pai é engenheiro civil. Engenheiro, no meu caso é assim, meu pai sempre trabalhou na área financeira, é um cara muito bom de números, um cara muito lógico, metódico, e assim, e aí a gente sabe que estudar engenharia você vai ter uma racionalidade muito boa. Então, isso foi uma coisa que sempre me acompanhou, né? E é engraçado, porque quando se falava de metodologia já na época, era uma coisa que todo mundo fugia. Ainda hoje foge, só que hoje ainda é bem aceito. Então, o que eu posso dizer sobre isso, né? Acho que o fato de eu ter fugido um pouquinho à regra, né? Então, né, comecei com consultoria, mas eu fui empreender logo cedo. Tive agência digital, tive site de compras coletivas, naquela época que todo mundo, né, que virou uma grande febre em 2010, tive negócio de apresentações também. Então, assim, foram uma série de iniciativas que me fizeram com que entender que empreendedorismo é uma batalha muitas vezes solitária, é uma batalha que você tem. Às vezes, se você está num dia ruim, você tem que lembrar que existem várias famílias dependendo de você. Sim. Né? Se você está trabalhando para você não tem sua receita garantida, nem seu salário, não tem. Sobrar alguma coisa ali. Exatamente. Né? Então, assim, você falou de desafios e a parte criativa. Eu sempre fui um cara criativo, sempre gostei disso. Só que eu tinha os desafios, né? Dos boletos a pagar, né? Das pessoas que a gente tinha que sustentar de certa forma. Né? Então, todos os meus negócios sempre foram baseados em criatividade. Tanto que, olha que curioso, aí que eu fui, acho que até quando eu conheci minha esposa, né, a gente começou a namorar em 2010, a gente resolveu, né, morar juntos, noivar em 2012, aí eu pude perceber que, já com 33 anos praticamente, pude perceber que, poxa, existem muitas responsabilidades aí que eu tenho que tomar. Então aí que os desafios que antes eram outros, começaram a ser de uma forma mais pensando no futuro. E aí eu comecei a ser uma pessoa um pouco até mais estruturada. Às vezes era aquela história do deixa a vida me levar. Vai no flow, né? Vai no flow, e que nem estava falando agora, pô, de momentos de criação, de criatividade. Sempre gostei de trabalhar de noite, de madrugada. Eu era aquela pessoa que fugia, era o horário diferente, né? Eu também sempre gostei. Sempre gostei, mas assim, você começa a conviver com alguém, é diferente, você tem que ter uma normalidade. Porque senão também o relacionamento começa a ter problema, né? Porque aí você está no horário de trabalho, você não está trabalhando, no horário de não trabalhar, você está trabalhando, e vira aquela então, confusão, e ela né? foi super importante para mim, né, especialmente nesse aspecto, me ajudou muito na questão profissional. Tanto que foi curioso, que olha como está tudo relacionado. Em 2012 eu fui empreender para os outros. Né? Eu tinha tido uma saída boa, né, num projeto de compras coletivas, a gente foi absorvido. Qual que foi o seu projeto? Chamava WeGo. Nós teve vários ali na época, vários, né? Na época do Groupon, a gente conseguiu ser o primeiro e tudo, né? A gente conseguiu ser o primeiro de São Paulo, o segundo do Brasil, né? Peixe Urbano foi o primeiro. E graças ao Peixe Urbano que a gente conseguiu ser rápido, porque meus sócios que tiveram a ideia originalmente, eles estavam terminando a MBA em Michigan, e um deles tinha trabalhado com o fundador lá do Peixe Urbano, com o Júlio, nos Estados Unidos, e aí falou, pô, já estão chegando no Brasil. Eles queriam até trazer o Groupon para o Brasil, enfim, tinha uma série de ideias lá que eles tinham, mas enfim... O Groupon existe ainda? Boa pergunta. Acho que existe sim, mas de uma outra ótica, não com o mesmo modelo de hoje, não. Mas no Brasil não, no Brasil mudou muita coisa. Mas assim, o que foi curioso naquela época é que, justamente pelo fato de a gente saber que tinha um novo entrante, né, que estava começando esse business, pô, precisamos ser rápido.
E literalmente, uma coisa de uma semana, eu falei, a gente conseguiu o seu primeiro, né, de São Paulo, mas uma semana depois já tinham 5, 10 players. E aí, se tivesse demorado mais uma semana, a gente não tinha tido minimamente uma relevância que a gente teve. E é curioso, né? Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Mas sabe qual foi o nosso grande diferencial? Isso eu devo muito mais a um dos meus sócios, Charles, que estava mais no dia a dia comigo. Que é aquela questão de sempre fazer o melhor atendimento possível, entender que o negócio de compras coletivas não é só uma vantagem financeira. Não é porque você paga metade de um temaki, você tem que comer meio temaki ou ficar encostado no canto. Na fila 6 meses para conseguir agendar o temaki. Exato. Né? Nosso era muito baseado na experiência, então, e muito em processo, muito organizado. Quantas vezes, né, não foram brigas homéricas porque eu não tinha essa característica, mas quantas vezes eu não olhava e falava assim, gente, vamos buscar mais vender, mais desenvolver do que ficar apenas, vamos dizer, tentando uma melhor experiência, a gente não ter talvez vendas suficientes para isso. Mas não, a gente percebeu que o nosso nicho era o quê? Trabalhar uma coisa muito mais curada, né? Uma curadoria maior. Mas agora a gente percebeu o nosso espaço naquilo e fomos bem sucedidos, né? Aí vocês venderam para quem? A gente acabou sendo absorvido no modelo de uma outra empresa chamada Oferta Única, que eles estavam absorvendo uma série de sites, né? Muito usando o nosso brand, muito do que a gente já tinha conquistado aqui. E a gente foi recebendo ao longo do que o modelo foi, né? Como se fosse quase um success fee baseado no que veio dos nossos clientes. Tal. Mas foi legal porque nesse período, já tinha passado os 2 primeiros anos, a gente até teve um projeto muito legal, foi uma joint venture com a Ambev, um projeto para a Skol, para a marca Skol. Então foi legal de ter trabalhado, né, com uma empresa grande como a Ambev. E depois disso você trouxe também você trouxe a Zendesk, né, uma multinacional, uma das maiores de atendimento. Né? Então mas permeou bastante esses 2 meios. Né? Exatamente. Então acho que até a herança, né, dessa história de trabalhar bem a questão de experiência, que tem muita relação com a Zendesk. Mas no meio dos dois, no meio do caminho, quando eu estava buscando o que eu ia fazer, né, ao invés de querer empreender para os outros, ou de repente, ou empreender, vamos dizer assim, ou querer trabalhar para os outros, eu consegui no meio do caminho a oportunidade de, você deve lembrar, porque você competia com algumas das empresas lá, fui trabalhar na Rocket, né, no investimentos. Então eu fui durante quase um ano aí. A Rocket tinha eu era o underdog, né, ali na BB Store, era eu e minha esposa na época. Aí eu tinha do outro lado a Baby, que era do grupo ali. Os americanos vieram aí, da Monax no Brasil, e 21 fundos, eu comprei eles, depois tinham 21 fundos no cap table. Sei. E tinha a Rocket do outro lado com a Dinda, né? E tinha lá da Fit e Tricai. Desculpa, a Dinda era da Baby, era Baby, Dinda e a Tricai, a Canui lá, que depois entrou. Depois viraram da Fit, exato. Então você teve lá na Rocket também. Eu tive lá na Rocket, foi uma experiência muito interessante, assim, porque eu pude trabalhar como founder de um modelo de loyalty, né, de fidelidade, que era um modelo interno, estava nascendo no Brasil, então até brinco, né, que eu não vivia a verdadeira Rocket, né, de ter fundings gigantescos, pressão absurda, pelo contrário, eu consegui, né, nesse meu momento, meu objetivo de querer voltar para o mercado, eu pude ter um momento, vamos dizer, de construção, adaptação, de poder entender, imagina no meu caso, né, você passa a vida inteira, que você está aqueles 20 aos 30 anos, que você está super produtivo querendo aprender, já estava empreendendo. Eu não aprendi tudo o que eu precisava, né? Acho que, não sei se é um erro ou não, mas eu não tive a oportunidade de fazer carreira estruturadinha e tal. Já basicamente, eu desenvolvi meus negócios, vamos dizer, fui CEO dos meus próprios negócios, depois fui CEO dos negócios dos outros. Sim. Então, tive essa oportunidade com esse projeto, que foi um projeto mais interno. Nasceu aqui no Brasil, estava sendo desenvolvido para outros países também. Mas aí surgiu a Zendesk no meio do caminho, que acho que aí que foi um grande transformador para mim, porque eu pude, de certa forma, estar numa empresa que estava crescendo de forma global, uma empresa comercial. A Zendesk é uma empresa listada hoje em dia, não? Foi listada, fecharam o capital recentemente porque venderam para um grande fundo. Né? Tá, mas ela é gigante. Quantos mil colaboradores ela tem aí? Hoje deve estar com uns 4, 5 mil, fatura acho que 1,2 bi, alguma coisa de dólar. E no Brasil ela é bem grande? No Brasil eu não sei como está hoje. É que com a pandemia eu confesso que não tenho a menor ideia, mas acho que antes da pandemia devia estar já com umas 40, 50 pessoas. Legal. Mas na minha época eu trabalhei praticamente sozinho aqui, tinha equipe em São Francisco. Mas o que lá que foi interessante para mim, que eu pude ver uma empresa, né, para crescer, assim, um negócio vertiginoso. Participei do IPO lá também da empresa, pude ver ela, né, como que é a experiência de um IPO. E, acima de tudo, para mim foi legal, porque eu aprendi, vamos dizer, a vender de verdade. Tá. Aquela coisa que a gente sabia... A gente sabe que a pessoa já nasce vendedora, tem o dom, vende até areia no deserto, aquela história toda. Eu comecei a ver que para mim era mais balela, vamos dizer assim. Aquela coisa eu vejo muito hoje em dia, quando a gente traz essa questão, né?
o vendedor de carro, vendedor de automóvel, né? Que fala, pega, muito bom, esse carro novo, muito usado, aquela conversinha de vendedor é uma coisa. Agora, quando a gente vai trazer para o lado de vendas, né, de spin sell, de vendas complexas, de venda onde você não está vendendo, você está dando uma oportunidade para gerar valor para o cara, muda tudo, né? É completamente outro jogo, outra história, né? É que uma coisa que eu aprendi, e aí foi curioso, né? Na própria Zendesk, eles me contrataram como um country manager, né, como se fosse um CEO local, e diretor comercial também. Acho que a experiência de country manager, modéstia à parte, eu fiz muito bem, né, em termos de spread the word, né, de passar a mensagem, ser um representante da empresa, gerar parcerias, negócios. Isso acho que eu fiz bem, mas na parte comercial, no começo eu não estava entendendo direito como que era. Eu achava, né, o que acontece quando você assume uma nova empresa, novo país? Pô, vou contar para meus amigos, contar para as pessoas, deixa eu tentar gerar oportunidades e tal. Eles não queriam isso de mim. Já tinha modelo, estou falando de 11 anos atrás, 2013. Zendesk ainda. Já tinha um modelo super baseado em geração de leads, né, software, né, SaaS, né, modelo SaaS, self-service, né, então você teoricamente não precisava de ninguém para vender. E eu falava assim, gente, mas como que eu vou mostrar trabalho? Eles não queriam, eles estavam gerando milhões de leads todos os dias. No caso, eu também era responsável, além de ser um líder comercial, também era responsável por uma carteira de clientes mais, vamos dizer, key accounts, carteira de clientes maiores, né, mais corporativos. Eles queriam só que eu colocasse a bola para dentro. Era meio que assim, né? Imagina você tem lá, João, estou te dando aqui pênaltis, tá? E eu quero que você bata, né? E lembrando que a gente é tão bom no que a gente faz, né? Eles confiavam no produto, na dinâmica, que praticamente quem vai estar do outro lado não é um goleiro gigante, é uma criança de 5 anos. Que é bem low touch ali, né? O sign, né? A pessoa entra, assina e já tá, né? Aí é um suportezinho para setar, uma coisa ou outra. Isso, hoje mudou, porque tem maiores em termos de tipo de empresa, mas na época era muito self-service. Então imagina que você tem um pênalti, João, a gente está te dando pênaltis aqui, só que o goleiro do outro lado, às vezes vai ter goleiro, às vezes não vai ter. Basicamente você tem que colocar para dentro. Só que eu falava assim, não, peraí, legal, então eu vou fazer um monte de gol. Não. Deixa eu pegar a bola na intermediária, deixa eu driblar todo mundo e ter o pênalti para eu poder bater. Era mais ou menos essa cabeça que eu tinha. Tá. Até porque culturalmente, né, esse negócio de gestão de lead, gerenciamento de geração de demanda, leads e tal, era muito forte na parte de e-commerce, você sabe melhor que eu. Mas na parte de software, de SaaS, self-service, de prestação de serviço, era algo que as pessoas ainda acreditavam que você tinha que visitar, pegar seu computador, sua pastinha, fazer uma demonstração. Culturalmente ainda não tinha feito esse Swift, né? Não tinha feito. E aí uma coisa que eu percebi, lá eu fui perceber que, peraí, vendas é um bicho diferente. Eu tenho que ser o mais produtivo. Eu sempre falo muito isso, né? Quanto mais produtivo eu consigo ser, mais me sobra tempo. Consequentemente, se eu quiser, eu vendo mais. Se eu não quiser vender mais, eu uso para descansar, para fazer outras atividades. Então, para mim, eu pude perceber que lá eu ganhei, vamos dizer, o que chama talvez a dominância do meu tempo. Eu aprendi a ser dono, literalmente, do meu tempo. E é uma coisa que me permeia até hoje. Tanto que eu tive outras experiências também ao longo do caminho. Uma delas foi assumir uma nova empresa no Brasil chamada Indeed, 2017, uma empresa maior ainda que a Zendesk, até hoje deve faturar... Como que chama essa outra? Indeed. Indeed é a maior site de empregos do mundo. Tá. E já na época, assim, empresa super lucrativa. Hoje, na época tinha, sei lá, 7 mil funcionários, falando 7 anos atrás, faturava quase 3 bi de dólares. Então, assim, empresa ultra estruturada, organizada e tal. Então, lá eu pude desenvolver e pude colocar muito em prática o que eu tinha aprendido. E, curiosamente, eu pude ver que, no final das contas, é muito uma receitinha de bolo. Só que, de novo, lembra o seguinte, eu não estava nos Estados Unidos, eu não estava em um país tão maduro, no Brasil. Né? E aqui, e isso é uma coisa que eu percebi, a gente ainda hoje engatinha muito em processo. O que para mim, por um lado, é ótimo, né? É um potencial para mim, mas assim, por outro lado também, a gente já poderia estar desenvolvendo mais, poderia estar gerando até às vezes negócios globais, negócios maiores, mas a gente ainda tem talvez um estigma de que vendas é só a história do me venda esta caneta, sabe assim, e não uma coisa estruturada e organizada como eu vi em países mais maduros. Legal, João. E me fala uma coisa, a gente voltando ali para... Eu tive dois, né, a gente permeou bastante ali, eu falo que tive 2 pontos muito importantes da minha vida, que me fizeram mudar bastante minha forma de enxergar a vida. Um deles foi na época da BB Store, aquela época que você estava lá na Rockets ainda. Eu, não sei se você lembra, em 2014 eu comprei a Baby. Aquele ano eu estava recebendo mais uma rodada de investimentos ali da Naspers. Mais uma rodada que seria dela. E acabou que não deu certo.
E, dado inúmeras conjunturas ali que aconteceram em 2014, né, foi aquele ano de reeleição da Dilma, aquela crise brava, eu acabei entrando em rota de conflito com meus fundos. E naquela época ali, foi quando eu tive a primeira questão ali, porque eu falava, cara, eu consegui, aquele 2014 eu ganhei o prêmio de empreendedor do ano pela Globo, pela Endeavor, pela Ernst Young, pela Exame, várias coisas. E eu deveria estar completamente feliz, mas eu não estava. Porque eu vivia um nível de ansiedade, eu falo, ansiedade que eu sempre tive para conquistar, ali já era para não perder, e eu não era feliz. E eu lembro que eu perguntei para Deus naquela época, Deus, e agora? O que eu faço? Que eu já consegui essas questões todas, o que eu faço daqui para frente? E 90 dias depois daquilo, dessa pergunta, eu estava num réveillon em casa, em Alphaville ali, eu não tinha mais minha empresa, eu tinha brigado com meus fundos, saí, fui pro conselho, eu brinco que conselho de founder, quando você briga com o fundo, é uma salinha sem ar-condicionado que nem informação você tem lá. Eu não estava mais casado, não morava mais naquela casa, até minha Golden Retriever foi embora nesse divórcio. Sim. E eu fui recomeçar minha vida, fui restartar. Depois eu passei por algumas outras questões e eu tive Covid em 2021. Tive outra empresa, captei mais algumas dezenas de milhões de reais. A BB Store foram 110 milhões de dólares levantados. Então, mais de 600 milhões em câmbio de hoje, né? E ali, quando eu peguei o Covid, que eu fiquei com 90% do meu pulmão tomado na UTI, e eu saí disso aí em 2021, eu não conseguia mais trabalhar. Eu olhava para minhas coisas, não dava vontade, eu ligava uma sériezinha, pegava algum joguinho, eu ficava naquela ali que eu te contei no início, né? Aquela roda da aflição. Eu fui ver, eu estava com uma depressão brava e eu não conseguia focar em nada, não conseguia mais. E ali eu comecei a mergulhar, mergulhei inicialmente na teologia, li todas as escrituras, li a Bíblia 2 vezes, hoje eu já li umas 8, li Bhagavad Gita, Mahabharata do hinduísmo, li Dhammapada do budismo, li Alcorão, li Zohar, Kabbalah do judaísmo, Kybalion, li todos. E não melhorava. Até que um dia eu li o livro do imperador romano Marcos Aurelius, que na verdade é o diário dele. Na verdade eu escutei um podcast dirigindo ali, passando por Camboriú. E ali, João, ali parece que tudo que eu tinha buscado, sabe aquele quadro de cabeça para baixo que aquele cara pinta? Na hora que você vira, você fala, nossa, não é possível que tenha alguém aí. Eu comecei a conseguir enxergar ali a razão da vida. Para mim eu falei, cara, é sobre valores e virtudes. Eu vi o imperador romano, o cara mais rico, mais famoso, mais poderoso, falando, dando gratidão no diário dele às pessoas que ensinaram virtudes e valores para ele. E ali, João, comecei a mergulhar, eu falei, cara, a vida é sobre valores e virtudes, não é sobre todo o resto, você faz isso. Não, é sobre isso. Porque a gente tem esse tempo muito curto que a gente passa aqui nesse planeta. A gente vem, fala que dá 80 voltinhas em torno do Sol, na média, e volta. E é isso. E o que a gente faz nesse inteirinho, né? Então, quando a gente começa a olhar para dentro, né, dentro da gente, de verdade, você começa a entender que o que te traz propósito, né? O servir, né? Você servir as outras pessoas, a empresas. E à medida que eu fui mergulhando nisso, eu fui descobrindo essa filosofia estoica. Fui descobrindo essa filosofia estoica, comecei a levar isso para as pessoas. De repente, alguns amigos da Endeavor tinham visto, falando, Léo, como é que você traz isso de forma mais objetiva, mais clara, né? E eu desenvolvi o que eu chamo de Calma da Mente, que é um programa com 7 encontros, cada encontro de 1h30, onde a gente mergulha dentro de nós para fazer aquela reprogramação mental que eu te falei no início, na hora que a gente começou a conversar. Você lembra que eu falei que tem 3 chaves para você sair do estado de luta e fuga e entrar no estado de criação? A primeira dessas chaves é o esporte, a atividade física. Na atividade física, a gente consegue aumentar em mais de 25% a produção de dopamina e oxitocina. Então, quando você está malhando, você corta o cortisol, você melhora. Por isso, quando a gente faz exercício físico, você naturalmente já se sente melhor depois. Claro. Aí depois nós temos a fé, a oração. A pessoa fala, mas em qual o nome de Deus? Tanto faz. Você pode chamar de universo, natureza, energia, Adonai, Alá, grande arquiteto, Jeová, qualquer nome. Deus. A hora que você tem fé, você não tem medo. Na hora que você não tem medo, você ativa o neurocórtex em vez de ativar a amígdala. Então você começa a produzir o hormônio correto para você ter inspiração. Né? As pessoas falam, você tem que acreditar. E você tem que acreditar. Se você não acreditar, você não vai ter o hormônio correto para você persistir. Quando você acredita, você corta cortisol e coloca dopamina. Então comecei a mergulhar. Agora comecei a fazer uma especialização em neurociência também,
uma pós-graduação e comecei e tenho expandido isso para as empresas. Então, a primeira forma, exercício físico, 25% de aumento no neurocórtex. A segunda, gratidão, mais de 40%, medida em ressonância magnética. A terceira, que é a que eu aplico, é a reprogramação mental através de técnicas de meditação. É te colocar num estado meditativo, onde você aceita e se conecta a esse momento seu de presença, de gratidão. A gente falou no início, falou que você é uma pessoa que tem muita gratidão. A hora que a gente começa a se colocar nesse estado, em nível alfa, e você começa a gerar esses hormônios, a mudança na sua vida ela é muito forte. Porque você falou agora mesmo, não é só em vendas. Vendas é o nome, é a capa que eu dou para a empresa entender o impacto direto nela. Mas é sobre sua vida, seus relacionamentos, seu propósito, sua vontade de viver, sua vontade de pertencer, né? Então isso tem um impacto significativo na vida. E isso que eu tenho levado. Eu acho que as pessoas que eu tenho trazido isso, tenho conversado bastante sobre vendas, porque quando você traz isso aí, cara, é o que você falou, não adianta você treinar o vendedor em hard skills, pôr o melhor CRM, colocar tudo se no final do dia ele não tem aquele tônus, né? Como que você tem visto isso no seu meio? Olha que curioso, eu vou contar um pouco de história aqui também, que eu acho que é super válido, né? Eu percebi quando eu estava na Zendesk, acho que antes eu não tinha muito isso, não. Talvez acho que na época do Igor começou a ter isso. Quando você começa a estar um pouco mais na mídia, né? Imagina, os primeiros sites de compras coletivas, saiu algumas reportagens, né? Você começa a ver um certo protagonismo. Acho que você também passou por isso, até acho que mais do que eu e meus sócios lá, porque o teu negócio foi de um alcance muito maior. Mas eu pude perceber, especialmente quando veio a história da Zendesk, porque eu tinha uma remuneração bacana, que eu nunca liguei para dinheiro, acho que talvez por ter, né, graças a Deus sempre tive que eu podia, mas não foi uma coisa que você, sabe, que eu olhava nem de forma, vamos dizer, mercenária, nem de uma forma de dependência. Então é um negócio que eu sempre tinha uma relação, de certa forma, tranquila com isso, nunca trabalhei pelo dinheiro, mas eu pude ver que, né, ganhava bem, até em dólar, né, que sempre é bom, né, vamos dizer assim, dada a desvalorização. Sim. Tinha um cargo bacana, começou a dar um palco, vamos dizer assim. E aí eu lembro até que quando eu saí de lá, eu saí um pouco também, vamos dizer, já achando que você falou, né, 2014, que deve ser um pouco depois de 2015, mas achando que podia fazer qualquer coisa, sabe, um certo salto alto. Sim. E tanto que tinha outras oportunidades já surgindo, que eu falei, vou me recolocar rápido e vou aproveitar esse brand que foi criado, esse leverage que foi criado. Mas foi engraçado curioso, né, que eu participei nessa época de um trabalho de coach, com um cara que eu gosto muito, que é o Marcelo Milani, não sei se você conhece. Cara, sensacional até para você convidar. Porque ele é um cara que foge dos preceitos. Quando a gente fala de coach, hoje, né, o termo até está um pouco desvalorizado que foi, mas você imagina aquela pessoa, né, cabelos brancos e tal, não, era o contrário. Um baita guitarrista, roqueiro, da mesma idade que eu, assim, cara sensacional. E foi engraçado, porque justamente música é uma das coisas que é paixão minha e dele e tal. Então a primeira conversa nossa, bate-papo, pô, legal. A segunda conversa, nossa, que legal, sabe? Tipo, falei, nossa, viramos melhores amigos. Na terceira, foi praticamente, vamos dizer, eu não vou falar a palavra de baixo calão aqui, mas foi chute naquele lugar. Ele, basicamente, ele olhou para mim e assim, falou, João, tá tudo errado. Você tá de salto alto, você tá isso, aquilo, tal. Eu falei, caramba. Como eu sou uma pessoa consciente quanto a isso, raríssimas vezes eu vejo injustiças, assim, sabe? Porque poucas vezes algo me afetou. E quando me afetava, quase sempre eu sabia que eu estava errado, ou que tinha uma falha no meio. Então eu sempre trabalhei muito bem com isso. Nunca me senti um injustiçado, um coitadinho. Mas eu tinha talvez, naquele momento, ainda uma necessidade de autoafirmação. Tanto que, né, entendi o que ele quis dizer com isso, né, trabalhamos bem isso daí. Eu não era um cara show-off, pelo contrário, mas era uma coisa que estava me incomodando. Tanto que quando eu tive a oportunidade no Indeed, a última coisa que eu queria era querer aparecer. Era fazer meu trabalho bem feito, que eu já entendia como funcionava, especialmente cabeça de americanos, de empresa global. Né, enfim, e olha que curioso, né? Quando eu tive outras oportunidades depois, outras atividades, mas assim, quando eu fui fazer um projeto numa empresa, né, na área de seguros, estava passando por turnaround, muitas mudanças, empresa super bacana, empresa de capital aberto, então assim, eu pude ver que aquilo que eu conhecia, né, que eu sabia em termos de vendas, em termos de gestão e tal, que eu fazia já como mentor para várias startups, muito do que eu desenvolvi, né, dessas experiências anteriores,
eu pude ver que também funcionava numa empresa maior. Tá. Empresa já mais estruturada, com pessoas até às vezes mais velhas, uma cultura muito tradicional. Pude ver que funcionava. Aí que em 2019, depois de algumas iniciativas que eu fiz, eu estava passando por um projeto numa grande empresa na área de seguros, estava em fase de turnaround, empresa de capital aberto, e eu pude perceber que muitas das atividades que eu fazia lá, que era para ser um projeto, 2, 3 meses, fiquei 1 ano e meio lá, pude ver que muitas das atividades que eu fazia eram parecidas com o que eu fazia com startups, né, com mentorando, né, de forma voluntária e tal. E algo me prendia, eu já tinha tido a oportunidade, né, de criar um modelo até muito parecido com esse modelo desse meu coach, e eu tinha uma crença que eu poderia, vamos dizer assim, fazer algo para realmente ser um negócio e algo que ia me fazer bem, que era ajudar pessoas, treinar, desenvolver e tal. Só que eu tinha uma barreira comigo, porque era a barreira, vamos dizer, do sobrenome, né, de você querer ter um brand por trás, né, que fosse te valorizar mais do que a si mesmo, né. E eu tinha essa dependência, tanto que quando eu estava, em 2019, eu estava avaliando no meio do ano, o que eu vou fazer da vida a partir de agora, né? Você falou do seu momento, né? E eu estava numa fase, assim, de pensamento, uma fase, assim, eu não fui diagnosticado, mas talvez eu tenha passado por algum tipo de depressão naquela época, até um pouco antes. Eu lembro até um dia, né? Hoje eu estou morando no interior de São Paulo, eu fui até ficar uns 2, 3 dias, fui dar uma palestra no interior também, em outro local. Aí na volta já fiquei lá 2, 3 dias sem carro, sem nada, sabe, só pensando na vida, assim. Já estava com a minha, né, inclusive minha filha já tinha nascido, já há uns anos. Então, assim, foi literalmente eu fugir um pouquinho para pensar, né, e não era crise nenhuma. Um passo atrás para dar uma refletida na vida. E não era na crise que não tinha nada a ver com crise familiar, nem nada, pelo contrário, é só uma coisa de identidade profissional. Imagina, eu estava para fazer 40 anos, né, 39, talvez foi a minha crise de meia-idade, vamos dizer assim, um pouquinho antes, né, em geral, não perto dos 50, né, mas assim... O que eu não sei, tá? Eu não vou ficar criando teorias ou falar que eu desenvolvi isso, aquilo, mas eu tinha três possibilidades que eu estava avaliando. Primeiro, voltar a ser country manager de alguém. Por quê? É aquela coisa de empresa global, ganhar bem, você tem uma relevância, tem um sobrenome. Segunda, trazer uma empresa de fora, era um objetivo que eu tinha. Também aquela questão, pô, eu não sei como vai ser o modelo, mas vou buscar alguém para ter essa relevância. E o terceiro é, pô, se eu desenvolver um modelo aqui que eu acredito de mentoria, né, uma metodologia para isso que eu já fazia, como eu falei, informalmente, e eu vi que funcionou numa empresa em que eu estava mais no meu dia a dia. Curiosamente, a primeira não dependia de mim, era algo que eu não controlava. Sim. A segunda eu podia ir atrás, mas eu também não tinha, eu podia influenciar, podia, né, descobrir. Mas a terceira só dependia de mim. E aí nessa época, não me pergunte por quê, você vê, não vou dizer que foi Deus ou alguma força, mas veio alguma inspiração que até hoje é o que permeia para mim, que tudo que eu vou fazer hoje eu busco pensar em 4 pontos, tá? Então, o que naquela época eu acabei desenvolvendo? Tá? Vamos lá, quais são esses 4 pontos? Primeiro, trabalhar de onde eu quiser, Tá. esse é o meu primeiro objetivo, tá? Seja de casa, seja do escritório, seja de uma viagem, seja onde eu bem entender. Segundo, trabalhar a hora que eu quiser, ser dono do meu tempo. Isso é uma coisa que para mim era bom, até porque eu tinha essas variantes, né, de repente ser mais produtivo em um certo horário ou outro. Terceiro, não ter funcionários. Tá? Ou seja, eu queria ter um modelo em que eu não precisasse ficar dependendo de, vamos dizer assim, de ter que treinar, liderar, aguentar os mimimis, vamos dizer assim, né, de gastar minha energia e meu tempo com algo que fosse mais uma dor consistente, constante, como a gente falou, versus algo que poderia ter controle. Não quer dizer que eu sou contra, obviamente, contratar pessoas, pelo contrário. Justamente por ser uma pessoa de você buscou um lifestyle diferente do que você vinha viver, né? Você quis algo em outra ponta. E eu percebi uma coisa. Eu sempre, aí é uma coisa que eu aprendi com vários lugares assim, sempre trabalhar bem com parceiros, remunerar bem parceiros. Né? Eu nunca tem que ser uma coisa para um lado só, tem que ser para os dois. Então eu percebi o seguinte, pô, vou dar um exemplo. Na época mesmo, muita gente falou para mim assim, João, por que você não monta um curso online? Por que você não faz uma coisa... né, negócio de imersão, estava começando, faz uma coisa proprietária sua, um evento teu, fala para o Brasil inteiro, grava alguma coisa e vai vender curso e tal, já estava em alto esse conceito já. Mas assim, eu não vou fazer, primeiro, porque eu não sei. Segundo, né, tem que ter equipamentos, tem que ter toda uma estrutura, tem que ter, né, hoje você tem muitos acessos, você pode fazer quase um plug and play. Na época não tinha, estou falando de 5 anos atrás. E assim, eu não vou fazer algo que eu não sou bom, mas uma coisa que eu percebi que eu era bom era o quê? Ouvir pessoas, organizar meu tempo, fazer esse modelo de mentoria que eu estava fazendo, era uma coisa que eu gostava de fazer e acho que modéstia à parte eu sempre fiz muito bem. Então eu falei, vou fazer aquilo que eu sei, né? Então essa foi a terceira frente.
né, curiosamente, depois eu volto aqui, mas... e o quarto ponto, né, que assim, todo o tempo que eu estiver, vamos dizer, no one-on-one, de frente com alguém que eu vá fazer trabalho, tem que ser devidamente remunerado. Como assim? Aquela história de trabalhar todo dia até 3 da manhã e não sei o que vai acontecer, de repente eu dependo de, se tudo der certo, se eu bater minha meta, se a empresa bater a meta, se meu chefe gosta de mim, por exemplo, ele vai me dar um bônus X ou Y, nada, eu queria tirar tudo que fosse fugir do meu controle. Então, assim, de repente um cliente meu, acontece isso, o cliente meu quer ter mentoria sábado de manhã porque ele não tem horário durante a semana, beleza, eu vou trabalhar com ele e vou ganhar por isso. Tá. Então, trabalhei e ganhei. Esse é mais ou menos o conceito que eu desenvolvi. Aquela coisa de ficar sem previsão, sem previsibilidade, eu não queria trabalhar. Então, tudo que eu faço hoje... Tem esses 4 pilares. Os 4 pilares. E é engraçado, que assim como eu te falei, antes disso, eu era o cara... Imagina, mudei para o interior, acho que foi uma grande mudança que a gente fez, né? A Covid, a gente sabe que, né, não trouxe coisas muito boas, mas dentre as poucas coisas boas que a gente teve, uma para mim que me ajudou foi poder sair de São Paulo. Sair do centro, né? Estou a 1 hora de São Paulo, é tranquilo, mas assim, olha que curioso, já no meio do ano, 2019, eu já estava no modelo já meio híbrido, vamos dizer assim, já estava, meu negócio, de novo, não sei se era Deus ou alguma força estava me dizendo assim, João, para de se preocupar com rótulos, com nomes, com brands, e vai se preocupar em fazer aquilo que você acredita, que você acha que você pode ser bom. Então, meu negócio começou, né, ainda não sabia nem como cobrar direito, como funcionava, mas rapidamente eu tive os primeiros 2, 3, 5 clientes. Quando eu fui ver, em 3 meses já tinha 20 clientes, toda semana, recorrente com eles. Desde então, nunca baixei dos 20 clientes. Já foram mais de 400 clientes nesses 5 anos que eu estou. E o mais curioso, né? Olha o poder que a gente tem que ter, né? Como a gente tem que se organizar, assim, até mentalmente. Imagina a seguinte situação. Antes de 2019, eu era um dos caras que estava sempre em eventos, né? Participei de vários grupos, né, de executivos, de relacionamento. Sempre, todo dia almoçava com alguém diferente. Né? Eu gostava, por mais que eu podia trabalhar de onde eu quisesse, né? Eu trabalhar de casa, se fosse o caso. Um dia eu trabalhava no Work, no Cubo, no Avabra. Eu gostava de variar, né? Bons tempos que tinha patinete aqui na Faria Lima, mesmo que eu ia para lá e para cá. Então, né, eu atendia muitos clientes até pessoalmente. Era uma delícia, eu gostava disso e também conseguia conciliar com o meu horário. Hoje, imaginar que eu fico hoje 7, 8, 9 horas, o tempo todo, na frente de uma tela, falando com pessoas, né, do Brasil inteiro, até fora, e entender que eu estou dentro de um lugar assim, isso daqui para mim é a coisa mais importante que tem, é muito louco. Talvez não seja o mesmo João de 5 anos atrás. Muito bom. Tem muita resiliência, tem muita, vamos dizer assim, organização, entender questão de previsibilidade. Hoje tudo que eu faço é previsível, tudo é otimizável. Então, assim, vir para São Paulo, né? Quando eu venho para cá, eu venho com uma agenda pronta para, né, poder ter encontros com você aqui, né? Lógico que estou mudando minha agenda por causa disso, mas é o que eu falo, eu venho para São Paulo para divertir ou para faturar, vamos dizer assim, né? Você escolhe seu lifestyle. Eu escolho, foi isso que eu procurei fazer mesmo, né? Então, muito bom, João. Quero te agradecer, acho que o bate-papo foi muito legal. Eu queria que você deixasse aí 2 indicações para as pessoas, 2 livros que você se inspira bastante e uma série, um filme também. Pensar aqui algumas boas ideias. Vamos lá. Tem um livro que eu sempre recomendo, que eu li no começo de carreira quando estava na Accenture, tinha muitos projetos na área de varejo. Chama-se Why We Buy. Why We Buy. Do Paco Underhill. Vamos às compras. No Brasil, né? A tradução é Vamos às Compras. Então, eu acho que está fora de circulação no Brasil, mas nos Estados Unidos tem, né, nos e-books e tal. Ou de repente até se encontra uma versão um pouco mais antiga. Mas é um livro que é bacana porque ele retrata muito... Imagina, no começo dos anos 80, eles conseguiram trazer dados e trazer informações para uma área que não tinha nada. Então, imagina o seguinte, o Paco, né, ele foi o maior... Inclusive, ele foi o maior consumidor de filmes Kodak, de pessoa física naquela época, porque ele começava a monitorar e transformar em dados todo o comportamento de uma pessoa no supermercado. Tá. Imagina a seguinte situação, uma mulher aparentando 32 anos, com uma criança no colo de 6 meses, parará, usando uma camiseta, sei lá, da Gap, com a calça da Levi's, tênis New Balance, entrou às 3 da tarde, foi direto ao corredor e tal, e transformava tudo isso daí, toda essa observação, em dados. Tá. A famosa história da fraude da cerveja. A inteligência artificial consegue fazer hoje, ele ia fazer na unha, né, na época. Provavelmente hoje tem milhões de recursos de observação, tem inteligência artificial, mesmo antes, né? A gente já, com outros recursos, a gente já conseguia desenvolver muita coisa, só que ele fazia isso há 40 anos, né? Então, ele observa muito isso. Então, por que eu gosto desse livro? Primeiro, né, o varejo ensina muito pra gente. Então, acho que o varejo, seja você vai vender software, vai vender
né, seguros, o que você quiser vender, o varejo acho que é uma escola sensacional. Segundo, a importância dos dados, das informações, como traduzir isso tudo, é muito legal. Terceiro, que tem a ver mais com o título do que com o livro em si, né, Why We Buy, por que nós compramos, né, tem a ver com a psicologia das compras e tudo mais. Mas é curioso, que eu sempre falo assim, a gente no Brasil não gosta de vender, não tem às vezes os melhores hábitos e trejeitos, porque também a gente não sabe comprar. Sim. Eu falo, para ser um bom vendedor tem que ser um bom comprador. Tem que, pô, se eu sempre quero, né, tentar, pechinchar, vamos dizer assim, em cima de alguém, quando alguém me pechinchar em cima de mim, eu tenho que aceitar também, né? Então tem que ser um bom, vamos dizer, um bom vendedor, tem que saber trabalhar essas duas questões. E filme, série, qual que você indica? Filmes e séries tem vários, né? Inclusive eu dou algumas aulas e cursos que eu falo muito sobre filmes importantes, né, relacionados a negócios e vendas. Eu gosto sempre de fugir dos clichês, tá? Então assim, um deles que eu vou falar um que hoje é um pouco mais clichê, vamos dizer assim, mas eu vou falar de dois que estão conectados ao mesmo propósito. Um que é clichê, que eu adoro esse filme, aliás, não quer dizer que é clichê que não vai gostar, que é a Fome de Poder, do McDonald's. Sim. Tá? E o segundo é School of Rock, a Escola do Rock. Muito bom. Você fala, por que eu digo esses dois? Assim? Pelo mesmo motivo. A famosa cena da quadra de tênis, da Fome de Poder, que é onde você vê eles montando toda a lógica e estrutura por trás do serviço do McDonald's, né? Então, entender a posição de cada um, o time de cada um, tudo mais, entender que cada um tem uma posição. Essa é o primeiro ponto que me chama a atenção, né? Acho que é clássico desse filme. E o segundo, School of Rock, por que eu gosto disso? Tem uma cena em que, né, ele assume lá como professor, né? O professor meio maluco lá, ele está no lugar de um outro, ele vai dar aula de música, então ele vai ensinar eles a aprender sobre rock, porque ele queria ganhar um concurso de bandas, né? Sim. Então ele mostra para as crianças, primeiro, ele acaba de certa forma empoderando aquelas crianças que eram muito, né, demandadas, martirizadas pelos pais, era uma escola mais tradicional. Então ele consegue empoderar, ele consegue mostrar o papel de cada um, a importância de cada um, mesmo se você não toque nada, onde que eu posso te alocar, entender o papel e a importância das pessoas, mostrar um pouco, né, daquela, que aí acho que tem a ver mais com a questão do jogo de cintura de um vendedor, que é a malemolência, vamos dizer assim, como ele se comporta. Então, o que é legal, ele acaba mostrando o papel de cada um, então eu vejo isso muito como o papel de um líder numa empresa, né? Quero te agradecer muito. Obrigado por ter participado, e quero te presentear com o meu livro agora. Boa. Porque eu falo que esse aqui parece um livro, mas ele não é um livro, ele é uma série da Netflix, com 365 episódios. Então, para cada dia, você tem uma reflexão, né? Então, treinamento da busca pela calma, né? Então, cada dia você tem uma frase, uma reflexão. A excelência não é um ato, é um hábito, né? Esforços experimentais levam a resultados experimentais. E você batendo o QR Code, você vai para um vídeo meio gravado nos episódios. Legal. Então, aqui você faz um mergulho ao longo de um ano para o lugar mais maravilhoso que é dentro de cada um de nós. E você sabe de uma coisa, né? Que, obrigado pelo livro, acho que essa palavra calma é uma das coisas mais curiosas que você for ver. Por que os líderes, os vendedores não são calmos? Né? Porque eles não... Acho que... O que eu trago eu trago exatamente isso. As pessoas eles perguntam sobre a calma. Uma vez um grande empresário da Endeavor também falou, Léo, mas essa calma não é meio letargia, não? O povo vai ficar muito devagar? Não, eu entendo perfeitamente. Falei, calma, é exatamente o contrário, né? Você está seguindo um líder. Você quer aquele líder que, se você for atacado, ele entra em pânico, se esconda. Você quer aquele líder que fica igual o Rambo, sai atirando louco lá sem pensar? Ou você quer aquele líder que fica calmo, ponderado, frio, resiliente, que vai lá e monta um planejamento? Então, quando a gente começa a entender, João, que a hora que eu vou iniciar as palestras sobre alta performance nas empresas, eu mostro a foto ali do Cristiano Ronaldo, ele com aquela raquete, a Maria Sharapova, o Lewis Hamilton. Você pega os grandes ali todos, o que eles estão fazendo? Eles são focados, são disciplinados, são resilientes, mas tem mais um ponto que geralmente as pessoas não acertam durante a palestra. Eles, quando estão fazendo o que eles estão fazendo uma única coisa. Eles não estão ali mandando WhatsApp, ligando no YouTube, postando coisa, ligando... Não. Quando eles estão fazendo o trabalho deles, que é aquele jogo, eles estão 100% no momento presente. Então a gente começa a entender que alta performance não é sobre fazer mais. Alta performance é sobre fazer menos. Alta performance é sobre fazer apenas o essencial. É sobre a gente entender que a gente tem que silenciar todo aquele barulho e focar apenas naquele ponto. Então, quando a gente traz, você imagina o seguinte, foi feito um estudo de Harvard, se você fizer 10 atividades que levam 10 minutos para você fazer, você vai levar 100 minutos.
Brinco, não precisava ser de Harvard para saber isso. Né? Aí a questão tá, se você pegar essas mesmas 10 atividades, fizer 2 minutos dessa, 3 dessa, 4 dessa, mais 3 dessa, mais 1 dessa, e você indo e vindo, você chega a levar 10 vezes mais. E o que acontece? Quando você está alternando, o nosso cérebro, quando é para operações lineares, ele não é multitask, ele é monotask. Então você fica gastando energia, começando, parando, gastando energia, isso vai te trazendo estresse, cansaço, e você não consegue concluir as coisas. Então, quando a gente treina para a pessoa começar, você quer focar? Vai lá e foca, faz aquilo. Como que eu faço isso? Através das nossas técnicas, a gente ajuda ela a conseguir focar naquilo que ela precisa fazer. Quando ela consegue focar, a performance dela é maior. Quando a performance dela é maior, ela ativa dopamina, oxitocina, ela se sente bem, em vez de acionar cortisol, porque ela se sente mal, porque ela não conseguiu terminar o trabalho e ela acha que vai dar errado e a mente começou a ficar ansiosa. Sim. Então a gente tira ela desse ciclo e coloca nesse ciclo. Então hoje as pessoas me perguntam, Léo, o que você tem feito aí ultimamente, né? Depois de 24 negócios diferentes? Hoje eu ajudo as pessoas a terem equilíbrio emocional e saúde mental em momentos de crise. Sim. É só em momentos de crise? Você não está passando alguma crise agora? Nós estamos sempre em alguma crise, né? Sim, sim. Então eu faço isso, seja através de treinamentos em company, já fiz para a Polícia do Estado de São Paulo, para você ter ideia, para o BOP, para inúmeras das empresas Endeavor, estou fazendo um exclusivo agora para a turma do IPO. Então tenho levado isso e tenho feito também as imersões para líderes, chamada Above and Beyond, que nesses 3 dias as pessoas têm a oportunidade, além de network, conexão, de mergulhar nesse universo que é dentro da mente delas. E sair de lá com maestria em como você diminuir sua ansiedade, aumentar seu foco, aumentar sua resiliência, né? Sair dessa roda da aflição. Então hoje eu posso falar que eu tenho vivido uma vida de muita gratidão por poder levar isso para as pessoas a saírem desses estados nos quais eu passei boa parte da minha vida. E depois que eu descobri isso, eu nunca mais entrei nele novamente. Eu te entendo perfeitamente, assim, sou bem parecido e sou muito grato com o que eu tenho, né, vivendo onde eu vivo, então... e acho que essa palavra calma a gente tem que explorar mais, acho que todo mundo tem que explorar mais, né? Eu tô super comprado com isso. João, quiser deixar seus contatos? Sim, encontrar pelo LinkedIn, né? Eu sou mais LinkedIn, João Luiz Olivério. Instagram também, né? Participo lá bastante coisas, volta e meia ativando com joão.olivério. Também, né? Nas coisas relacionadas ao G4, ao que eu faço no dia a dia, só buscar por isso também, tá bom? Valeu, meu querido. Obrigado. Obrigado de novo. Se você ainda não trouxe os treinamentos da calma da mente para sua empresa, fica o convite, entre em contato pelo e-mail leosimão@meditaçãoestoica ou pelo meu Instagram, leosimãoestoico, que eu e minha equipe teremos enorme prazer em agendar uma reunião, te explicar como funciona, para que você também venha a participar desse movimento de pessoas mais saudáveis mentalmente, com maior performance, com uma vida mais significativa.